Quando eu dou um passo para trás, eu sempre estou com essa medida, e aqui eu estava ouvindo alguns casos de, então, pessoas que estavam nesse início de ano no empreender, que nesse empreender na virada, nas incertezas, ou na questão do que pode ter ocorrido no ano que passou, em adversidades, como eu escutei de um caso ontem, faz com que essa pessoa, então, desligue uma parte de colaboradores, desligue algumas parcerias e prefira começar numa perspectiva menor para perceber, bom, não quero correr o mesmo risco, quero observar, e ao observar pode repensar para onde é que eu vou, o que me assustou, o que me preocupou. Então, medo pode ser algo que faça recuar, um trauma pode ser algo que faça recuar, uma intuição pode ser algo que faça recuar, mas o recuar, de novo, volto naquela questão, não significa não mais ir. O recuar pode ser simplesmente um observar, uma possibilidade de sair daquilo que talvez possa ter assustado, que tomou um caixa da empresa, ou que levou-se a uma multa essa empresa, a um processo essa empresa, que talvez, se ela dá esse passo para trás, se ela tem essa percepção, ela pode acalmar e falar, bom, ok, né? A gente falou na live passada sobre o aumento de despesas, o aumento dos custos. Esse aumento de custos pode ser uma coisa que tem assustado muitos dos empreendedores, em alguns setores mais especificamente, que tiveram suas despesas muito aumentadas. Às vezes ele recorre e fala, bom, deixa eu diminuir um pouco aqui para eu caber. Preciso saber se eu vou caber, se isso vai dar certo, se isso vai se sustentar. E ao observar isso, talvez sim eu consiga voltar. E de que maneira que eu volto, podendo então, e uma pedida já dos últimos 3 anos ou mais, em algumas dentes a gente já está no 8º ano desse esforço aqui, da gente sempre se reinventar e tornar-se mais eficiente para que a coisa consiga fechar. Isso tá, claro, tem um ganho de eficiência por um lado, mas tem muitos ajustes necessários ou não, talvez de outro. Mas o passo para trás te permite olhar para essa cena, olhar para a situação, né? Bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Kalil, às quartas-feiras, às 7h30 da manhã, aqui no Instagram, para a gente trazer algumas reflexões, trocas. Esse é o convite para quem acompanha aqui ao vivo e também para aquelas pessoas que acompanham depois desse vídeo. São sempre bem-vindos, tanto para participar aqui ao vivo conosco, ou mandando as suas perguntas, participando de fato aqui junto comigo na gravação, ou mandando, né, nessa live, e mesmo trazendo as suas perguntas depois. Mas qual que é o tema então que eu escolho para nossa conversa de hoje? Eu quis trazer a frase um passo para trás. O que pode significar um passo para trás para todos nós? Pode ser o momento de eu não ir num ímpeto, pode ser um momento então de eu dar um passo de fato para trás, que eu possa repensar alguma situação, pode ser sair de um impulso. Toda vez que eu me dou o direito a dar um passo para trás, eu posso sair daquela situação, do calor da situação, que muitas vezes faz com que a gente tome medidas, decisões, e que a gente às vezes se arrepende. A gente pode dar um exemplo disso do trânsito a outras decisões da nossa vida mais importantes, e também nos permite enxergar numa perspectiva diferente aquilo que a gente muitas vezes, muito perto, a gente não consegue. Quando a gente se afasta, a gente tem uma perspectiva diferente da mesma cena. E isso pode acontecer como efeito, tanto que a gente siga e avance depois, que a gente repense a rota, querer talvez ir por um caminho diferente, ou que a gente de fato aborte aquela operação, fala, bom, de fato não faz sentido, né? Outras questões vêm junto. Outras questões como, por exemplo, quando eu dou um passo para trás, eu posso enxergar talvez algumas cenas e ter consciência mais do que eu ia fazer. Eu posso ampliar o meu sentimento sobre aquela perspectiva, porque quando eu tenho um pouco do menos que é mais, eu posso enxergar também aquilo que se de fato fazia bastante sentido eu estar ali ou não. Então também gera em nós aquele momento, a gente sempre brinca disso, numa saída de semáforo, a regra dos 3 segundos. Então se eu espero um pouquinho para dar minha saída, quanto que isso diminui, por exemplo, a quantidade de acidentes, porque às vezes é uma distração de um com uma ansiedade do outro, é aquele delay que muitas vezes poderia ajudar que não tivessem alguns acidentes, né? Então, quando eu falo essa questão de dar um passo para trás, isso vale para a nossa vida como um todo,
Eu queria trazer primeiro as questões dos impulsos de consumo que a gente tem. A gente está no início de ano, no início que as pessoas estão lá fazendo seus planejamentos, querendo começar, e toda vez que a gente pode dar um passo para trás, num desejo, numa vontade muito grande, o que acontece quando eu paro, respiro, eu posso dizer aquelas perguntas típicas do consumo consciente: será que eu preciso? Será que eu posso? Será que eu consigo ficar sem isso? E o simples fato de eu respirar um pouco e eu dar uma pausa me permite ter uma nova tomada de decisão se aquilo continua de fato ainda fazendo sentido para mim ou não. Grande parte das vezes, do impulso e a racionalidade, o passo para trás também é onde eu consigo equilibrar um pouco mais essa relação de ter mais racionalidade, um pouco mais do pensar e menos do impulso, e pode fazer com que eu tome uma decisão que eu me arrependa menos. Isso pode ser bastante salutar para alguns de nós. Um outro ponto que também pode acontecer nessa questão do passo para trás, eu não entrar em algumas situações mais danosas. Gosto de dar um exemplo que eu já trouxe em outros momentos do trânsito, de eu tomar uma medida que eu talvez não tenha percebido, tomar uma buzinada e talvez um xingamento que às vezes vem junto, e eu posso reagir, e na reação eu posso fazer o mesmo ato do outro, porque eu entrei na energia do outro, ou eu posso dar um passo para trás, não sei o que aconteceu, na partida, ao invés de eu levantar um dedo, eu posso levantar uma mão e falar desculpa, não sei o que aconteceu, mas na partida desculpa, que é o meu jeito talvez de dar um passo para trás. Eu não sei o que aconteceu, pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, mas eu estava talvez distraído, não vi, não percebi, e me dou o direito de não reagir. O não reagir, que é muito difícil, porque muitas vezes o impulso nos toma e a gente quer fazer e reagir na mesma medida do outro, que ele está pensando, que absurdo, vai você. E aí quando eu consigo dar um passo para trás, e eu preciso dos meus mecanismos de percepção, e a consciência vai nos ajudando isso, eu vencer cada vez mais o meu impulso, eu dou um passo para trás, eu me desculpo, percebo o que foi a cena, e com isso, o outro que já estava numa intenção que se eu aumento minha energia, ele também aumenta a dele, quando eu mudo, a mesma coisa do equilíbrio aqui de energias, quando eu recuo, ele percebe que eu não vou fazer o mesmo ataque, enfim, que eu cedi, isso acaba a energia dos dois, a gente pode, inclusive, ter uma cena diferente depois de desculpar, de conversar, abre-se a possibilidade de novo do diálogo. Quando eu dou um passo para trás, eu sempre estou com essa medida, e aqui eu estava ouvindo alguns casos de, então, pessoas que estavam nesse início de ano no empreender, que nesse empreender, na virada, nas incertezas, ou na questão do que pode ter ocorrido no ano que passou, em adversidades, como eu escutei de um caso ontem, faz com que essa pessoa, então, desligue uma parte de colaboradores, desligue algumas parcerias e prefira começar numa perspectiva menor para perceber, bom, não quero correr o mesmo risco, quero observar, e ao observar pode repensar para onde é que eu vou, o que me assustou, o que me preocupou. Então medo pode ser algo que faça recuar, um trauma pode ser algo que faça recuar, uma intuição pode ser algo que faça recuar, mas o recuar, de novo, volto naquela questão, não significa não mais ir. O recuar pode ser simplesmente um observar, uma possibilidade de sair daquilo que talvez possa ter assustado, que tomou um caixa da empresa, ou que levou-se a uma multa essa empresa, a um processo essa empresa, que talvez, se ela dá esse passo para trás, se ela tem essa percepção, ela pode acalmar e falar, bom, ok, né? A gente falou na live passada sobre o aumento de despesas, o aumento dos custos. Esse aumento de custos pode ser uma coisa que tem assustado muitos dos empreendedores, em alguns setores mais especificamente que tiveram suas despesas muito aumentadas. Às vezes ele recua e fala, bom, deixa eu diminuir um pouco aqui para eu caber, preciso saber se eu vou caber, se isso vai dar certo, se isso vai se sustentar, e ao observar isso, talvez sim eu consiga voltar, e de que maneira que eu volto, podendo então, e uma pedida já dos últimos 3 anos ou mais, em algumas lentes a gente já está no 8º ano desse esforço aqui, da gente sempre se reinventar e tornar-se mais eficiente para que a coisa consiga fechar. Isso tá, claro, tem um ganho de eficiência por um lado, mas tem muitos ajustes necessários ou não, talvez de outro. Mas o passo para trás te permite olhar para essa cena, olhar para a situação, né? Bem-vindos a todos que estão aqui ao vivo. Estava só olhando aqui se tinha algum comentário.
E olha o que a gente pode pensar nessa questão de dar um passo para trás. Queria trazer alguns casos que escutei mais recentemente, de como que essa questão do passo para trás, ela pode ter, no primeiro momento, ter sido uma sensação de impotência, uma sensação de desistência, uma sensação daquele, principalmente para o empreendedor, que é aquele que quer ir, aquele que quer fazer, que ele tem o ímpeto de ir. Quando ele dá um passo para trás, as primeiras sensações são muito ruins, os primeiros sentimentos são muito ruins. E ele imagina também que o que ele passa para fora também é muito ruim. Poxa, você não está confiando, você não quer, enfim, como é que isso vai chegar ali? Mas quando ele tem essa perspectiva de que ele percebe, então, que ao dar um passo para trás, ele começa então a enxergar a perspectiva para onde que eu vou, de que maneira que eu vou, permite também um processo de criação e criar novos produtos, novas alternativas, novos caminhos, novas formas de fazer talvez aquelas questões. E esse é um ponto bastante relevante que eu tenho observado em alguns desses casos, quando muda o processo fabril, ele muda o seu processo de produção, ele traz um pensar, um repensar daquilo que vinha se fazendo, a melhoria de processos é uma delas, né? A gente tem percebido, por exemplo, agora, né, a gente está com uma cena muito recente agora nos Estados Unidos, na questão dos benefícios que foram dados, e gerou um comportamento nas pessoas de não quererem sair para trabalhar por um valor menor do que aquilo que era seu benefício. Isso trouxe uma consequência para a prestação de serviços nos Estados Unidos. Estou falando de uma cena recente macroeconômica como efeito no indivíduo. E no indivíduo agora eu quero chegar no empreendedor. Governo, indivíduo, empreendedor. Uma atitude do governo gerou uma sensação no indivíduo que ele não se dispõe mais, neste momento ao menos, a sair para o trabalho, que geralmente nas prestações de serviço foram as que mais sofreram, para que ele, então, aquele valor hora que ele tinha combinado até um tempo atrás, aquilo já não fecha mais a conta. Isso traz um preço maior para o empreendedor, que agora se pergunta, bom, eu não consigo mão de obra, para eu conseguir mão de obra eu preciso pagar muito mais do que aquilo que eu pagava e o meu negócio, minha precificação, meu produto não está preparado para isso. Eu não consigo fazer mais ou pagar mais. Então, ele começa a ter algumas escolhas que ou ele usa a tecnologia, ou ele traz pessoas que consigam fazer mais por aquilo mesmo que ele então tinha. Estou trazendo a questão da eficiência por uma lente só. E olha quando essa questão de um passo para trás, que não é um passo para trás que ele escolheu muitas vezes, é um passo para trás que o cenário convidou. Grande parte desses empreendedores que deram um passo para trás, eles deram um passo para trás nos últimos 2 anos porque precisaram dar um passo para trás, não porque eles quiseram dar um passo para trás. Eles precisaram parar e falar, bom, o que está acontecendo, como é que eu me reposiciono? Num cenário incerto, e a gente não começou um ano num cenário mais certo, ao contrário, talvez. Então, será que um passo para trás pode ser uma covardia, como alguns deles leem? Pode ser um medo, pode ser uma impotência, pode ser uma desistência, ou pode ser um ato talvez de mais sabedoria, de ter essa possibilidade de recalcular e pensar como é que eu vou com essa responsabilidade do que vai vir, e os empreendedores têm isso não só com seus fornecedores, com seus colaboradores, com seus clientes, mas também com todos aqueles que estão no seu próprio entorno, né? Porque se ele começa do mesmo jeito, dizendo, não, vamos lá, mesmo que o cenário diga, olha, a gente não tem mão de obra, qual que é a consequência que ele pode ter para ele próprio, uma consequência que ele pode ter para o seu sistema familiar, e uma consequência que ele pode ter para o seu negócio. O seu negócio pode, de repente, ficar endividado. O seu negócio pode, de repente, ter processos que ele não teria antes. O seu negócio pode, de repente, ter um aumento de preços que o seu cliente não dá conta. E aí, como é que ele ajusta isso? Se não, uma das medidas, estou colocando aqui uma provocação nessa nossa live de hoje, que é uma estratégia que pode ser dar um passo para trás, o que ela gera para cada um de nós, quando a gente tem essa possibilidade de sair de um conflito, de sair do calor da situação, de enxergar de novo a cena por outra perspectiva, então que a gente possa repensar, e mesmo que siga para o mesmo caminho, que façam as mesmas escolhas que antes faziam, ainda assim elas serão mais conscientes, elas terão sido repactuadas, repensadas, e com isso a gente pode trazer, na pior das hipóteses, uma qualidade diferente para aquilo que vai vir. Isso eu estou falando do impacto financeiro, talvez, colocando essa perspectiva aqui de um empreendedor. Mas de nós, pessoas físicas, eu falava do consumo, né? De cada uma dessas famílias, e a gente pode falar da nossa carreira, a gente pode falar dos nossos relacionamentos, a gente pode falar então da maneira como a gente
constrói, muitas pessoas estavam com o ímpeto de fazer uma construção nesse momento, de fazer uma reforma, e de repente os preços mais que dobraram dos insumos, da mão de obra, mesmo do preço dos ativos. Eu continuo querendo comprar, eu continuo querendo trocar, eu continuo querendo construir ou reformar. Será que eu poderia dar um passo para trás? Poxa, mas eu estou no meio da reforma, para no meio, continua. Não são decisões simples, né? São decisões que envolvem muitas coisas, envolvem sonhos muitas vezes. E como é que eu posso pegar tudo isso, que era aquilo que eu tinha desejo, que eu tinha vontade, mas que de novo a cena mudou, e eu dar um passo para trás, para que daí não aconteça de uma outra maneira, que é o que a gente sempre convida. Esse aqui é o ponto. O passo para trás é uma escolha minha. É muito diferente eu ter que dar um passo para trás quando acabou o dinheiro, não tenho mais como seguir com a reforma. Acabou a verba, não sobrou dinheiro, eu não consigo bancar o financiamento. Toda vez que eu dou um passo para trás, eu estou tentando me antecipar a uma cena, me antecipar a um evento. Não é fácil me antecipar a um evento, mas o que eu estou convidando aqui é para que a gente tente observar esse todo que está ocorrendo aqui e saber, será que eu consigo dar um passo para trás, observando a cena do que vem de fora, do que eu estou percebendo aqui dentro, e tomar uma decisão diferente antes de precisar? Tem um comentário que chegou aqui do Fábio. Obrigado, Fábio. Bom dia, Fabiano. Acontece que nem o tempo e o ganho de experiência e aprendizado param. Assim, acho que os passos para trás geralmente são seguidos de avanços. Quase sempre, né, Fábio? Você tem toda razão. Desde que, eu só quero colocar, às vezes demora, tá, Fábio? Demora porque se eu acho que eu parei porque eu desisti, né? Se eu acho que as pessoas estão achando que eu sou um covarde, pode ser que eu demore mais para elaborar internamente isso. Mas concordo com você que toda vez que se dá um passo para trás, porque por natureza, como eu disse, a gente já enxerga numa outra perspectiva, ainda que eu esteja inundado de outras sensações de mim mesmo, né? Eu sempre vou, quando eu conseguir sair dessa minha nuvem que eu mesmo coloquei na minha cabeça, eu vou enxergar que talvez aquilo tenha uma outra perspectiva. Então, a perspectiva é sempre melhor, ela é sempre outra. E eu acho que isso nos convida a algo que é muito bacana, né? Quando a gente consegue colher os aprendizados de tudo isso que a gente tem aqui. E é um momento que eu diria que é importante. Eu falei dos empreendedores, que é quem mais eu tenho visto nessa cena, mas também tenho visto as pessoas que tinham algumas expectativas para esse ano, enfim, dando esse passo para trás, que pode ser um passo de vou esperar um pouco mais, que é ruim do ponto de vista econômico, da movimentação econômica, enfim, tem uma sensação de paralisia por um lado, mas quando a gente olha os preços, a inflação, o preço dos ativos, o preço dos insumos, talvez uma pausa seja benéfica e não o contrário, né? Mas também o que eu estou chamando aqui nesse ponto é um modo de preservação. Modo de preservação, por um lado, que ele pode ser uma primeira sensação que tem, bom, sair de um risco, eu saí do que eu não sei, mas a ideia é para a gente lembrar que um sonho ele não para, que um empreendedor ele não para, que são pessoas que querem, né, seguir nos seus percursos aqui, então que isso é só uma pausa, é só um passo para trás, é só um momento de observação para que possa, então, tomar essas decisões com esse aprendizado todo, como o Fábio colocou aqui, que ele é quase inerente a esse ato, né, de dar um passo para trás, para que então a gente possa ter essa cena. Nas artes marciais a gente percebe isso, né, que algumas delas que não são pró-confronto, que elas são pró-equilíbrio, que o passo para trás é o receber a energia do oponente e usar a energia do oponente para dizer para ele, vamos parar com isso, né? Então, às vezes, se esse oponente é um mercado que ficou adverso, se esse oponente é um processo que foi recebido, se esse oponente ele vai significar uma atitude no trânsito, se esse oponente é o meu próprio impulso em mim, que eu possa dar esse passo para trás para equilibrar. Eu acho que equilíbrio é o convite que eu queria dar com esse passo para trás, equilibrar para que depois se possa ir para frente com uma outra condição, característica. Esse era o meu convite e provocação para o nosso dia de hoje. Queria mais uma vez lembrar, teremos atendimentos gratuitos aqui na Escola Clínica. A gente começa uma jornada agora, então sempre no sábado por mês a gente vai prestar atendimentos gratuitos. Então quem tiver interesse, enfim, souber de alguém que precisa de apoio, a gente não tem filtro, qualquer situação vale, dos empreendedores que eu coloquei agora, as pessoas que estão no meio dos seus processos de compra, troca, reformas, enfim, quem está com a situação de créditos tomados, em todos
Todas essas pessoas são bem-vindas, quem vai se casar, todos os casos, né? Estou contando um pouco dos casos que a gente recebe aqui, pessoas que estão para ter uma tomada de decisão importante, pessoas que perderam entes queridos e agora estão tendo que lidar com uma situação nova, que de repente talvez não cuidassem antes. Todos são muito bem-vindos, e mesmo aqueles que estão talvez relativamente organizados, mas que querem checar seus planos, querem fazer com que aconteça de uma maneira diferente, querem mudar o seu comportamento, vão ser todos muito bem-vindos aqui nesse sábado aqui na escola. Precisa se inscrever, o link para inscrição a gente vai colocar aqui na bio, e também tem os nossos canais de contato que vocês já têm por aqui, podem escrever aqui no próprio direct ou nos comentários que a gente entre em contato com vocês, tá bom? Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos por acompanhar, quem acompanha aqui ao vivo pela manhã, e a vocês que vão assistir esse vídeo depois. Até a próxima, obrigado Vanessa, um ótimo dia para todos, uma boa semana.